Na verdade, completa-se o que o profeta Oséias disse, que ele não requer sacrifício, mas sim misericórdia, porque pelo sacrifício de um, ele pode oferecer misericórdia a todos os desgarrados sem um único sacrifício. O sacrifício do Cristo, onde ele se oferece, e uma vez tendo sido oferecido, ele nos devolve como uma comida que nos liberta da morte para uma longa caminhada de vida eterna. Então o corpo dele foi de fato partido, onde se diz que seria uma morte muito violenta, onde se diz que seria uma morte extremamente violenta, uma morte em que o sangue precisaria ser removido do corpo. Você bate um pedaço do pão para a gente servir depois, porque eu meti a mão nesse pão aqui. Então, essa ceia que ele lança a mão do pão e parte, e ele diz que esse meu corpo que é oferecido por vós, fazer isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Fazer isto o quê? Partir o pão. Ele está dizendo para você sempre fazer isso. O pão é o corpo, para você partir o seu corpo por alguém, porque de fato você precisa morrer para nascer. De fato você precisa se executar. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me para o caminho de morte e ressurreição. E quando você se executa, quando você julga, você não é julgado pelo Senhor e não é condenado por o mundo. Então, queridos, essa Santa Ceia que hoje nós estamos celebrando é, na verdade, a Páscoa se tornando uma segunda Páscoa. É um memorial se tornando uma realidade. É de fato uma figura se tornando algo factual, algo que é fato, né? Ou seja, para nossa salvação e libertação. E quando ele lança a mão do pão, serve o pão. Quando ele lança a mão do pão e ele parte esse pão, e ele te pede para você participar desse pão. Esse pão, meu amado, significa que você está recebendo a morte dele, e é mais uma tentativa dele alimentar todos aqueles que não estavam entendendo a sua morte. No momento tal como esse, ele estava tentando juntar a todos os discípulos dispersos, para que pudesse estar com ele. E nota-se que nenhuma situação tal como essa conseguiu trazê-los para perto. Nenhuma situação tal como esta fez com que eles pudessem parar em si esta compreensão dessa morte que Jesus Cristo estava querendo apresentar. E aí, meu amado, ele lançando a mão do pão, dá a todos e também dá ao Judas. Ele dá o pão ao Judas. Quando ele dá o pão ao Judas, meu irmão, é para você não discriminar ninguém. Como eu disse, há um certo tempo aqui no Brasil, Camilo, quem tinha o cabelo como o seu não podia entrar no céu, meu irmão. Mas isso não tem nada a ver, porque com cabelo ou sem cabelo pode entrar no céu. Em um certo tempo, a calça comprida impedia a pessoa de entrar no céu. Em um certo tempo, cortar o cabelo impedia as pessoas de entrar no céu. Mas o que me chama a atenção é que o brinco ao conselho batom também já foi algo que impedia entrar no céu. Mas a hipocrisia de quem estava celebrando não impedia não. Para eles era aquilo que levava pelo céu. A exclusão das pessoas e a discriminação combatida por Paulo no capítulo 11 de Corinto, para eles era comum. O hipócrita e aquele que fazia discriminação entrava no céu. Quando de fato, meu irmão, o Senhor Jesus Cristo morreu para que eu e você estivéssemos vivos. Ele padeceu aquela morte, foi moído pelas nossas transgressões, como Isaías falou. Quem deu crédito na nossa pregação? Ninguém acreditou na pregação de Jesus, nem os discípulos. E a quem foi subido o braço do Senhor? Porque
ele foi subido como uma raiz, daqui foi estendido o braço do Senhor. Eu quero te falar que o braço do Senhor ele foi estendido a mim e a ti. O braço do Senhor ele pode ser estendido através de você a qualquer um que abandona Jesus. O braço do Senhor ele pode ser estendido a qualquer um que nega Jesus através de você, porque a gente canta: venha sobre nós, Senhor, venha sobre nós. Meu irmão, o Senhor já está na tua vida, basta você querer vivenciar isso, querer presenciar isso, estabelecendo a justiça dele através da sua própria vida, porque você é o canal, você é o caminho, onde pode escorrer e fluir o azeite do céu. Quando eu digo que estava presente a verdade, é porque de fato estava presente e a fé oferecendo seu filho. Estava presente o filho auto se oferecendo e o pai recebendo. Estava presente o Espírito no qual Jesus se oferecia, porque somente pelo Espírito ele poderia fazer isso, porque ele recebera esse Espírito no batismo de João. Então, meu irmão, se o sujeito tem pecado ou não tem pecado, isso não impede ele de participar da ceia. Quanto ao pecado, a Bíblia diz que Jesus perdoa, e em outro lugar diz: confessa e deixa. A Bíblia trata muito bem de pecado e nem um pouco confusa sobre pecado, mas sobre ceia também não há nenhum tipo de confusão. É para qualquer um participar, porque ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. E tem muitos que precisam estar perto. Pode ser a criança, quanto o adulto, quanto o jovem, quanto o velho. Pode ser o cara do candomblé, o espiritismo. Não interessa quem seja. Todos estão convidados a participar da mesa. Até crente de igreja evangélica pode participar da mesa também. Não tem problema. Todos podem participar da mesa do Senhor, porque ele veio buscar o seu reino. Se você se sente dependente de Jesus, eis o lugar, eis o local, eis o partido do pão. Esse é quem pode nos salvar, aquele que um dia morreu para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você não tivéssemos que morrer por conta dos nossos pecados. Mas tudo isso que nós falamos durante essa fala, que ocorreu no domingo, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, onde prenderam uma pessoa de Jesus, e na sexta o mataram, o que matou Jesus foi o sistema de dominação romano, o pecado de tirar de muitos e aglutinar em um só. Então esse é o pecado da humanidade até hoje. As pessoas fazem isso até hoje, o sistema é o mesmo até hoje. O que matou Jesus, a discriminação de parte de um povo discriminando os demais, e dentro da discriminação outros alvos se discriminando. É o que acontece, é o pecado da humanidade, esse pecado que matou Jesus. E por que continuar matando Jesus? Vamos parar de matar Jesus. O que matou Jesus? A incredulidade dos discípulos em não acreditar em que ele morria e ressuscitaria. E até hoje as pessoas são incrédulas. Vão deixar de ser incrédulos. O que matou Jesus é o abandonar a ele. Vamos parar de abandonar Jesus e vamos recebê-lo. O que matou Jesus é o negar. Vamos parar de negar e vamos confessar. O que matou Jesus é trair a sua pessoa e entregar às mãos de qualquer um para extorquir as suas ovelhas e fazer uma série de algazarra e fazer com que muitos possam engolir coisas inexistentes. Vamos parar de trair Jesus, vamos parar de matar Jesus. Porque esse é o pecado da humanidade que eu e você e todos nós estamos inseridos. Mas ele morreu por mim, que o traio, por mim, que o nego, por mim, que o abandono, por mim, que faço discriminação, e não somente a mim, mas todos quantos vivem e existem e coexistem nessa terra. Então eis aí, meu irmão, o caminho de morte e de ressurreição mora somente na pessoa de Jesus. Quando ele diz: comer dele todo, lança a mão do pão e coma desse pão, participa desse pão, coma dele todos, coma mesmo, coma a criança, o menor, o maior, porque esse pão foi santificado por
porque ele para nós não é somente mais um pão. A nós, ele representa o corpo do Senhor, que foi moído e espedaçado pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Ele, como ovelha muda, foi conduzido ao matador, para que eu e você hoje pudéssemos ter vida e chegar a essa reflexão de um novo e um vivo caminho. Não mais um caminho de negação, de traição, de abandono, mas um caminho de acolhimento, um caminho de humilhação, um caminho em que, na verdade, se revela o caminho de Deus. Então, bom. Se o traímos, se o negamos, se o abandonamos, eis o momento para reverter esse quadro. Que momento é esse? Eis o momento para pensar a nossa cultura. Se discriminamos o sistema moral, se abandonamos, rejeitamos, se assentamos em mesas diversas dessa vida, se nos julgamos santos e aptos a participar da mesa, se selecionamos quem pode participar e quem não pode, se inventamos até teoria para participação. Talvez não inventamos, mas recebemos a teoria e declaramos que aquilo veio de Deus. Só se cutucamos, porque o Pai não é. Esse é o momento, meu irmão, para esse reconhecimento. Esse é o momento para essa reflexão, em ser sabedor de que em nós opera um homem mortal, mas nele é vida. E essa vida a nós é concedida, embora habitando e coexistindo juntamente com esse homem mortal, porque a vida dele transpassa qualquer sorte de vida humana e faz com que você possa transcender a outros lugares. Meu irmão, o sentido da Santa Ceia, na verdade, é para te libertar da morte e te levar a uma compreensão de que o Cristo não era aquele que meteria a mão na espada, mas aquele que morreria por ti, para te salvar. A Santa Ceia é para esta reflexão, te lembrar que você precisa dar a vida pelo próximo. Te lembrar que essa semana chamada Semana Santa não é semana de chocolates e de ovos e outras coisas. Alguns dizem que até de comer peixe. Mas não é nada disso, meu amigo. Essa semana é para lembrar daquilo que tire. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o meu sangue que é derramado por vós. Essa separação do corpo e do sangue era um anúncio de uma morte violenta, para representar o nosso pecado que tem tamanha violência, para representar o amor dele por mim e por ti, representar o amor dele por nós. Quando ele olha para você, Deus, dentro de uma subjetividade aberta, nunca julgará a tua procedência, o teu estilo, nem muito menos o lugar onde tu moras, nem a religião que tu pertence. Você sabe por quê? Você nasceu nessa era, cara. Você nem presente lá estava, mas ele já morreu por você antes que você estivesse nos nomes dos teus pais. Teus pais, eu digo, por conta do teu pai, do teu avô, do teu bisavô, do teu tataravô e até aquele que já nem conseguiu mais falar, denominar qual seja